Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para contar um pouquinho do meu testemunho de como eu conheci Jesus. E a minha oração é para que esse vídeo edifique a sua fé, a sua casa, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos e que a gente compreenda ainda mais os mistérios, o trabalhar do Senhor na nossa vida e alimente o nosso relacionamento diário com Ele. Em nome de Jesus, que o Senhor proteja esse vídeo e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro. Amém. E eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha história de como foi desde a infância. Então eu fui criada em um lar onde existia muita variedade religiosa, né? Uns eram umbandistas, outros espíritas, outros católicos, enfim, eu ia para onde me levavam e eu achava que Deus estaria em todas as religiões, estaria em todos os lugares. Eu não entendia muito bem, na verdade, quem era Deus, então eu não tinha tido um encontro verdadeiramente com Deus na infância e nem na adolescência, porque chegou numa fase da adolescência que eu parei totalmente de acreditar em Deus, fiquei revoltada, não suportava o evangélico, que todos vinham atrás de mim, parecia até uma perseguição, eu não suportava a igreja evangélica, eu criticava, eu falava mal, falava que eles só queriam dinheiro, eu não suportava. Mas chegou uma parte, né, dessa adolescência que eu comecei até a frequentar cultos por causa de uma tia minha, e eu comecei a ouvir louvores. E aquilo me tocou fortemente. E eu chorava, o Espírito Santo me tocava, mas eu também não entendia muito bem quem era o Senhor. Eu chorava, eu me emocionava, me tocava fortemente, né? Às vezes as pessoas faziam orações para mim nos cultos e também começava a vir aquele quebrantamento, só que eu não entendia, não fazia um sentido assim racional para mim, não sabia explicar o que estava acontecendo, eu simplesmente era tocada, né? Mas mesmo assim eu continuei vivendo a zona com os amigos, era festa, né? Eu não tava nem aí pra nada, eu não tava nem aí pra palavra de Deus, e eu acreditava que Deus aceitava a gente de qualquer jeito, era só acreditar nele e fazer alguma bondade de vez em quando, né? Porque eu gostava muito, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de fazer doações e eu achava que isso já era o suficiente, né? Foi isso, na verdade, que eu aprendi na minha vida. E aí chegou na fase adulta, quando eu me tornei mãe, eu senti a necessidade de buscar algo a mais, porque aquela vida vazia de amigos, sair, não fazia mais sentido, né? Eu falei, eu preciso proporcionar uma vida 1000 vezes melhor para minha filha do que isso, né? E eu comecei a enxergar aquelas pessoas como elas nem querem estar comigo, na verdade era só ali para fazer festa, bagunça, né? Elas não querem estar verdadeiramente comigo, com a minha filha, com a minha nova vida, uma nova fase. Então foi aí que Deus já estava trabalhando, né, desde sempre, mas foi aí que tudo começou, a minha busca pelo espiritual começou. E desde quando a minha filha nasceu até hoje, eu não parei de buscar, né? Só que eu não buscava Jesus, eu buscava tudo. Eu continuava aí nessa mistura aí de religião até eu encontrar o yoga. Quando eu encontrei o yoga, comecei a praticar, eu amava, eu era extremamente disciplinada, no entanto que eu emagreci bastante. Foi algo que mudou a minha vida na época, porque eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia fazer exercício porque eu tinha problema no joelho, mas o yoga mudou tudo. E eu acordava às 5 da manhã fazer meditações, eu amava estudar livros sobre o yoga, artigos, eu me dediquei muito. Até comecei a fazer um curso para ser professora também de yoga, né, instrutora de yoga, e eu amava. E um pouco antes de eu começar o curso para ser instrutora de yoga, eu fazia uma meditação chamada Meditação do Caminho do Meio. E nessa meditação, eu vou falar bem resumidamente para vocês, eu percorri um caminho interno, né, eu fazia práticas de respirações e eu tinha que percorrer um caminho interno específico. E cada mestre que eu encontrasse, eles iam me guiando, eles iam falando comigo. E ali eu ia, né, passando, entre aspas, de fases e fases. E até chegar a um local onde um único mestre iria te guiar para todas as outras coisas. Mas durante todo esse caminho, o mestre principal, tipo isso, né?
E durante todo esse caminho que eu percorria internamente, né, fazendo visualizações, eu falava com Shiva, eu já falei com Ganesha, eu já falei com Lakshmi, eu falava com Buda também, né, eu via eles e eles me instruíam ali. E eu já também cheguei a ver a Mestra Nada, Mestre Hilarion, Arcanjo Miguel, tudo isso daí quando eu fazia as práticas de meditações. E tinha mais uns outros, só que eu não me recordo agora o nome, enfim. E nisso chegou no mestre principal, né, na última fase, e eu encontrei Jesus ali. E eu falava com ele me instruía, ele me mostrava coisas, e ele falava coisas que realmente aconteciam. E eu comecei a acreditar naquilo como a minha verdade, porque as coisas realmente aconteciam. E eu via o meu ser mudando, eu via eu evoluindo, né, nos egoísmos, enfim, naquela coisa humana. E eu achava que aquilo era perfeito, era real espiritualidade, era a bondade, né? E não existia nenhuma pessoa na face da Terra que podia me convencer de que aquilo não era real, de que aquilo não era de Deus. Porque às vezes vinham alguns evangélicos, católicos falar: ah, isso que você tá fazendo não é de Deus, né? Você tem que parar com isso e tudo mais. Mas eu falei: como assim? Aí eles falavam de Jesus, eu falei: mas Jesus é meu mestre, né? Eu ficava pensando, né? Eu falei: deixa eles falarem, eles não sabem o que falam. Eles são tão arrogantes, egoístas, né? Esse é o problema, realmente, daquele que crê em Cristo, do evangélico ou do católico, que crê em Cristo e tenta convencer e quebrantar o coração das pessoas, porque esse não é o trabalho, nosso trabalho, né? Nosso trabalho cristão não é esse. Nosso trabalho é pregar o evangelho. Quem convence e quem realmente mostra a verdade, abre os nossos olhos espirituais e quebranta o nosso coração é só Jesus. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque elas acabam afastando pessoas que estão lá no mundo, né, perdidas por causa dessa arrogância. E eram muito arrogantes mesmo, falavam: ai, você é do você não sei o que, né? E não eram legais, e eu falava: nossa, nunca que eu vou entrar numa igreja, né? Tudo bem que você pensa nisso, é errado, que você não deve buscar a igreja em si por causa das pessoas, mas sim por causa de Deus. Só que quem tá perdido é pior ainda, né? Já não entende isso. Eles não entendem, eles não têm essa consciência de que você vai na igreja por causa de Deus, para ter um encontro cada vez mais, alimentar a tua espiritualidade com Jesus. As pessoas que estão no mundo perdidas cegas, elas não sabem disso. Então tem que tomar muito cuidado ao pregar o evangelho, né? O nosso dever é fazer o id e não quebrantar corações e nem convencer. Só que Jesus é maravilhoso, muito misericordioso. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque ele continuou insistindo em mim. Ele não desistiu de mim, ele foi ali manso. Trabalhou cada processinho pra eu entender quem ele era. Pra ele me mostrar, pra ele se revelar. E foi lindo. Falar tudo isso é muito importante pra vocês verem como eu não era influenciada por ninguém. Podiam falar o que fosse. Das minhas práticas, do yoga, do que eu tava fazendo, das minhas meditações, que eu não me convencia de que aquilo era errado. Porque eu realmente tinha sobrenaturais acontecendo, né, ao meu redor, e coisas aconteciam tão fortemente na minha vida que eu até achava que aquilo ali era pra me afastar desse caminho, né? Então, assim, realmente não adianta você querer convencer e quebrantar corações. Deixa isso para Jesus. Ore muito, interceda por pessoas que estão, né, cegas. Tratem elas bem. Não faça acepção de que você não é de Deus e eu sou. Que isso é arrogância, né? Tome muito cuidado com essas pessoas que, de repente, você tem aí alguém que você tem orado muito, intercedido. E ao falar sobre Jesus, você não tem feito verdadeiramente o que Deus falou, né? A palavra de Deus diz que palavras têm poder de vida ou morte. Então, cuidado para, ao invés de você estar pregando o evangelho, você está ali mais criticando e menosprezando aquela pessoa do que pregando o evangelho. Porque Deus, ele dá disciplina aos seus filhos, a todos nós que somos pecadores e falhos. Ele precisa dar disciplina, senão a gente não vai evoluir. Só que ele não faz de uma forma soberba e arrogante.
ele não menospreza. Então, cuidado com as palavras, porque elas têm sim poder de vida ou morte. E você, através dessa autoridade que Cristo te deu, você tem que usar com muita prudência. É isso que a palavra de Deus diz, certo? E nós vamos sim responder pelo que a gente faz, tanto os cristãos quanto os não cristãos. A justiça de Deus, ela é justa, ela não é igual a balança do mundo, que pende pro lado do que eles querem. Mas Jesus é justo, fiel e ele cumpre, a palavra dele não perece. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Então, cuidado ao pregar o evangelho. Existe a diferença entre pregar, levar as almas para Jesus e criticar, zombar, menosprezar. Toma muito cuidado com isso. E chegou um dia que eu tava indo dormir, aí eu comecei a fazer minha meditação e eu comecei a passar mal. Eu estava entre dormindo, mas acordada. Sabe aquela transe, daquele sono que você parece que você tá paralisado, mas você tá acordado e ao mesmo tempo dormindo. E o seu corpo já tá todo relaxado, mas você tá consciente. E nisso, eu tava com os olhos fechados, fazendo a meditação, e eu comecei a sentir, né, algo puxando, assim, ó. E eu ficando gelada e fraca. E eu comecei a me sentir muito mal. E eu abri os olhos, assustada. Eu não vi nada, mas eu sentia algo ainda fazendo assim. É como se ele estivesse tirando a minha alma. Foi isso que eu senti. E eu continuei fazendo a meditação, fazia, e não passava. Eu mandava luz violeta porque era isso que eu pensava que iria remover as energias negativas, né? Porque eu pensava que era só energia negativa, só que não era. E até uma hora que eu consegui acordar, e quando eu acordei mal, fraca, mas sabe, cansada. Eu achei que aquilo era sono, né? Achei que de repente eu tinha tido um pesadelo, que tivesse sido muito real. Mas eu também fiquei muito assustada, tava com muito medo. E eu liguei para uma tia que era evangélica, e essa tia começou a orar, repreender. E ela falou que tinha um livro na minha casa, que era para eu tirar, que não tinha orações verdadeiras, que eram em nome de Jesus. E ela falou a cor do livro, é amarelo, e realmente tinha. E eu até joguei fora, porque eu tava muito assustada, com muito medo. E ali, eu ainda não tinha tido essa consciência. Mas hoje, falando hoje, eu sei que aquilo aconteceu para eu entender que eu falei o nome, eu chamei os mestres, eu posso chamar o mestre que for. Ninguém repreende um diabo, ninguém repreende o demônio. Só Jesus. Só Jesus tira o mal dali. Entendeu? Só o nome de Jesus tem autoridade para isso. Então foi ali que eu entendi isso. Foi ali que eu comecei a me sentir mal. E aí passou um tempo, eu ia pro curso para ser instrutora, né? O curso que eu fazia. E eu não conseguia mais ir. Chegava no curso, eu passava mal. Aí eu falei, meu Deus, será que eu não tô comendo bem? Fiz exame de sangue, eu não tinha nada. E tava tudo certo com a minha saúde e, enfim, eu continuei levando a vida, continuei indo pro curso que eu fazia, né, pra ser instrutora de yoga. Só que eu chegava no curso e eu passava mal. Aí eu achava que eu tava passando mal porque eu não tinha comido nada. E eu comia alguma coisa, continuava passando mal. E eu ficava me sentindo sugada, cansada, muito exausta. Era horrível. E nada fazia aquilo parar. E aí eu decidi acabar com o curso, porque eu não tava me sentindo bem, eu já não entendia mais o que o professor também falava, eu não conseguia prestar atenção na aula, e eu comecei a trabalhar muito, não dava tempo de ir, tudo começou a mudar na minha vida, e cooperar para que eu não fosse mais, né? Aí eu parei o curso, mas mesmo assim eu me sentia às vezes mal, sobrecarregada, assim, sabe, com peso nas costas, dor de cabeça, cansaço, e me sentindo muito sugada e fraca às vezes, né? E eu tinha muitos pesadelos. Depois de tudo aquilo, eu comecei a ter muito pesadelo, com magia negra, com feitiçaria, pessoas falando, ó, tô fazendo macumba pra tal casal, eu nem sei que casal que era. Aí eu via velas, eu via pentagrama, assim, em volta do pentagrama tinha um círculo, e aí um deus egípcio lá tava fazendo uma feitiçaria,
né? E foi assim, horrível. E no final do sonho falava assim: Exu vai te pegar, Exu vai te pegar. E nisso, eu ficava desesperada, não conseguia mais dormir sozinha. Aí eu pedi pro meu marido, na época, que era meu namorado, ir dormir comigo na minha casa, porque teve um dia que eu tava com muito medo e eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí ele falou: tá bom, eu vou dormir com você no dia seguinte. E chegou lá, eu não dormia e eu sentia a presença de algo muito ruim. E ele também. E ele também começou a sentir. Ambiente pesado, ele também era bem sensitivo em algumas coisas, né? Ele sentiu o ambiente muito pesado e ele falou: tem algo muito ruim aqui. E ele ficou assim muito mal, que ele começou a orar, pedir pra Deus, Deus ajuda. E nisso, ele começou a sentir as costas dele queimando, e ele começou a sentir calor, e nem tava calor, ele começou a sentir muito calor, muito calor. E ele falou: tem um anjo aqui, tem uma presença de um anjo aqui, eu tô sentindo. E eu também comecei a sentir. E nisso eu dormi. Eu fiquei bem, fiquei tranquila, me senti em paz. E aí depois de um ano, um pouco mais de um ano, eu fui morar com meu marido, né? Na mesma casa. E aí a gente continuou a tendo coisas sobrenaturais acontecendo. Eu tinha pesadelos. Ele sentia presenças estranhas, negativas, a gente ouvia passos, a gente via vultos, foi assim, horrível. A gente continuou vendo isso, até mesmo porque eu não tinha parado as meditações, né? E ele fazia também de vez em quando, e eu só tinha parado de fazer o curso e o yoga, mas as meditações eu continuava. E durante as meditações eu não fazia mais aqueles caminhos de falar com vários mestres, eu já falava diretamente com o mestre principal, que era Jesus. E ele sempre me guiava, me dava conselhos por situações que aconteciam específicas do dia a dia. Ele sempre me mostrava o melhor caminho para seguir, né? Só que chegou em um dia muito especial, específico, que foi totalmente diferente, né? Eu fui lá, comecei a falar com Jesus e eu visualizava ele, né, numa praia, a gente conversava ali na praia andando e eu conseguia fazer essa técnica de visualização e ver, né? E porque essa era a meditação. E aí eu comecei a conversar com ele e ele falou: você tem que parar de fazer, né, essa meditação. Eu vou te mostrar um caminho melhor, porque você ainda não sabe o que é negativo, porque não é só negativo. Eu vou te mostrar quem é o mal de verdade. Eu vou mostrar tudo pra você que você acha que é bom, mas não é. Começou a falar comigo. E nisso demorou um tempo a meditação, eu sentia como se meu corpo tivesse uma descarga elétrica, tudo estivesse vibrando assim, sabe? Quando o seu corpo às vezes formiga, é como se eu sentisse um corpo inteiro assim. E quando eu abri os olhos e eu finalizei a meditação, eu vi ele como uma luz dourada, ele não tinha rosto, ele não tinha forma, era só uma luz, como se fosse, assim, um homem envolto de uma luz, mas eu não conseguia ver o rosto, não conseguia ver, assim, forma, assim, sabe? Mas ele tava ali. E eu sei que aquilo foi muito real, porque eu senti que foi real. Eu senti a presença dele. Eu senti ele me contando tudo. Eu senti ele abrindo os meus olhos. Nisso eu comecei a pegar a palavra, eu comecei a ler, parece, né, mágica, mas não foi realmente a presença de Deus. Ele me mostrou, eu entendi a Bíblia, eu comecei a entender a Bíblia, e eu não tinha ainda ninguém que me mostrasse, nem me ensinasse nada. Eu comecei a entender sozinha. Fala sozinho porque quando a gente tá cego, né, a gente não entende a palavra, mas na verdade a gente sabe que é o Espírito Santo que estava revelando a palavra para mim, que estava mostrando, tirou toda a minha cegueira espiritual. Foi ele que fez, a gente sabe disso, né? É só um modo, assim, de explicar que antes eu não compreendia a palavra, mesmo indo na missa, nos cultos, eu não entendia nada, não fazia sentido. Mas com o Espírito Santo, tudo fez sentido. Tudo começou a ser revelado e eu não precisei de ninguém me mostrar, olha, me explicar a palavra. Eu não precisei ir num culto nem nada. Ali mesmo, eu já entendia a palavra, Deus já me revelava e ele me instruía para os próximos passos, né? Ele estava desconstruindo todos aqueles pensamentos que eu tinha sobre a vida, né? Sobre energia positiva, energia negativa, que não existia diabo. Ele começou a me mostrar,
né, o mal de verdade, até que Deus uma vez falou, ó, existe até uma Bíblia satânica, que eu cheguei a ler algumas partes que eu achei horrível, eu falei, não quero mais ler isso, deu uma hora que ele falou, para, mas é só pra você ver que realmente existe o diabo, existe o mal, e tudo que você vê não é energia negativa, é o mal, foi o mal. Tudo começou a fazer sentido, todas as coisas sobrenaturais que aconteceram em toda a minha vida, eu consegui entender o que era Deus e o que era o diabo. E eu sabia que o diabo existia ali, eu fui entender, sabe? Porque essa é uma das técnicas do mal. Ele não vai, às vezes, falar pra você que ele existe. Ele vai te cegar. Ele vai falar, que diabo que é? Diabo não existe. Essa é uma das principais técnicas do inimigo, né? Pra te deixar cego. É você achar que só existe energia negativa e que você pode, por si só, ser positivo sozinho, mas não. Não podemos, porque eu me sentia muito sugada, muito sem energia. E hoje eu sei que eu não produzo luz própria. Só com Jesus eu posso ter luz. Porque é Ele que emana e me envia e eu recebo. E eu consigo ser iluminada. E isso tem que acontecer todo o tempo, todos os dias. Ele foi me guiando, me mostrando, até que aconteceram coisas assim sobrenaturais, de uma mulher me ligar do nada e começou a pregar o evangelho no telefone e eu nem conhecia, ela também não me conhecia. Aí iam pessoas na minha porta falar da palavra de Deus, então assim, e falavam palavras que eu já tinha lido sozinha, né? Então eu comecei a entender o trabalhar do Senhor, que tudo que Ele te revela, depois Ele confirma. Eu comecei a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, isso já fazem 3 anos. E até hoje eu me sinto apaixonadíssima, amo Cristo, não troco Cristo por nada. Todos os dias eu oro, eu peço para que Ele me guie, para que me diminua. Eu quero sempre morrer com Cristo todos os dias e fazer a obra cada vez mais, que eu sei que é um processo, né, até o final da nossa vida. E é isso que eu peço todos os dias, para que a presença inunde o meu ser mais e mais, e eu conheça cada vez mais quem Ele é. E eu tô deixando Ele trabalhar na minha vida da forma que Ele quer, e me guiando, né, me direcionando, me exortando, me disciplinando. Porque antigamente eu achava que eu era bondosa, mas hoje eu sei que eu sou pecadora, falha, e eu preciso de Jesus para fazer o bem. Eu achava que era suficiente você ser inteligente, mas com Jesus eu entendi que não vale nada ser uma pessoa inteligente, que sabe das coisas. Se você não tiver a sabedoria divina, se você não tiver a luz dele, você não vai ter sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, a inteligência, somente a inteligência, você não vai fazer o bem. Você não vai ser salvo, entendeu? Mas tendo a sabedoria de Jesus, o temor nele, ele vai te guiando para as veredas corretas. Ele vai te endireitando, vai te moldando e você vai, né, chegar ali para conquistar as promessas que ele te fez. É isso que é o relacionamento com ele, todos os dias. E é melhor com Cristo, é mais seguro com Cristo. Foi isso que eu aprendi com ele e eu não consigo viver sem ele. Eu falo pra ele todos os dias, Pai, me perdoa, como o Senhor consegue me amar, eu sinto o amor dele, né? Eu sinto ele se revelando cada vez mais de uma forma diferente. As misericórdias, realmente, eu falo, como que o Senhor consegue me amar? Eu sou tão falha, mas ele ama. E eu digo pra vocês, ele larga as 99 pra ir atrás de uma perdida. Ele é manso, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele não abandona nem aquele que tá perdido, desamparado, tá sujo, ele não abandona. Pode vir da forma que você tá pra ele. Você não vai continuar da mesma forma na presença dele. Ele vai te moldar, porque você vai ser inundado pelo amor dele. Mas você vem do jeito que você tá, porque é assim que ele quer. Ele quer te moldar, ele quer te mudar, ele quer te mostrar a verdade. E esse é o verdadeiro amor de Jesus, de um pai que cuida dos seus filhos, e não há outro amor parecido com esse. Pode ter o melhor pai, a melhor mãe no mundo, que não se iguala a Jesus, né? É só um exemplo que eu quero mostrar pra vocês, que viver sem Cristo é viver uma vida vazia, sem totalmente sentido. Sem sentido nenhum. Só Jesus
dar sentido verdadeiramente para nossa vida. Mas você pode estar aí se perguntando por que que o yoga fazia tão mal para essa menina, né? Se ele também fazia tão bem. O yoga, ele faz mal porque ele tira a nossa salvação. Ele não está ligado com um verdadeiro Deus que morreu por você na cruz e que, se você for visitar o túmulo de Jesus, ele não está lá, ele ressuscitou, ele está vivo. E só ele pode nos livrar do diabo, como eu te disse, né? Somente o nome de Jesus tem autoridade para tirar o mal, para curar, para levantar e salvar, né? O diabo até cura, né? Então, assim, os outros deuses, eles podem até te curar, mas eles te dão com uma mão e te tiram com as duas, porque eles te dão a cura, mas te tiram a salvação. Eles não têm poder de salvar. E é isso que as pessoas não entendem, né? E o yoga não é só um exercício físico, ele mexe com todas as estruturas emocional, físico, mental, né? E espiritual. Por quê? O pai do yoga, quem criou o yoga, foi Shiva. E Shiva é considerado um deus hindu. Ele que ensinou, né, os asanas para as pessoas. E o yoga também tem muita influência budista, hinduísta. E ele ensina realmente você a ser uma pessoa mais generosa, a não agir com o seu ego, mas sim agir ali com uma filosofia de gerar o bem, né, fazer o bem, mas não é o suficiente. Porque até o diabo cura, até o diabo pode fazer o bem, até o diabo pode te dar coisas, mas não te dá a salvação, que somente Jesus realmente dá. Então Jesus é o único que pode curar por completo, porque quem cura até a metade é aquele que não tem como te dar a salvação, mas só a cura. E só a cura não basta, porque depois desse mundo a nossa alma continua. Senão, para que a gente ia ter um espírito? Ele vai continuar vivo. E você vai querer que o seu espírito tenha morte eterna ou vida eterna? Então é uma questão da gente pensar sobre isso, né? É isso que o mundo não mostra. E as pessoas não estão preocupadas com a salvação lá na frente porque elas só veem o agora e o que elas querem conquistar. É uma visão muito humana, egoísta, e é como eu disse, é orar, porque só Jesus pode convencer. E eu tô falando isso com a maior humildade no meu coração, porque eu sempre fui em muitas religiões. E esse é o meu testemunho falando para as pessoas cristãs, tá? Para edificar a fé de quem é cristão, de quem sabe quem é Cristo. Porque quem não sabe não vai entender. E você que não sabe, não se sinta, né, atacado por mim, porque eu sei muito bem as outras religiões, já participei, respeito, não trato ninguém como acepção, como eu sou melhor que ninguém. Não sou melhor, sou falha como todos, preciso de salvação como todos. Mas esse é o meu testemunho com Jesus, esse é o meu relacionamento, é o que eu tenho que pregar aqui para edificar a fé de quem sabe do que eu estou dizendo, e que os cristãos entendam que não tem como você ser cristão e fazer a prática do yoga, porque envolve mantras, né? O mantra é como se você estivesse adorando a Shiva, né? Que ele canta isso nos mantras. Os mantras, eles são em sânscrito. As traduções são sempre voltadas aos deuses hindus. Então toma muito cuidado com o que vocês praticam. É isso, meus amados. Espero que meu testemunho tenha edificado muito vocês. E lembre-se, vá para a presença do Pai do jeito que você está, porque Ele vai te moldar, te mudar, te restaurar, restituir tudo que foi perdido. E não tô falando de coisas materiais, eu tô falando assim de dentro para fora, sabe? Tudo que o mundo tirou de nós, a nossa essência. Jesus devolve a nossa essência. E hoje eu amo a igreja, eu amo ir à igreja, eu amo ver os cultos, eu amo a palavra do Senhor, eu amo o louvor, amo muito o louvor. Nossa, como é bom poder louvar Cristo. Como é bom poder também morar em um país no qual a gente pode ainda, né, louvá-lo. Então, enquanto você pode achar, não se engane com esse mundo, não se engane com o seu próprio entendimento, achando que você é inteligente o suficiente, sabe tudo.
mas você não sabe, você sempre vai precisar dele para te guiar, para te mostrar, para te revelar, para te exortar a disciplinar. Você sempre vai precisar dele. Então não largue Jesus. E se você tiver dúvida da existência dele, você pode ter dúvida. Pergunte a ele. Ele é humilde o suficiente e ele vai te responder. Ele não se ofende com a sua dúvida. Ele só quer que as pessoas venham até ele. Buscar-me-eis e achar-me-eis, se buscar de todo o vosso coração. Então tenha dúvida. Se você tem dúvida, pergunta para ele. Eu tenho certeza que ele vai te responder da forma que você precisa, porque ele trabalha com cada um de uma forma subjetiva maravilhosa e não tem igual. E eu quero agradecer a todos que viram esse vídeo. Deixa aí, né, um like se você gostou. Compartilha com alguém que você sabe que vai edificar. Realmente para ajudar a levar a palavra de Deus enquanto a gente ainda pode. Porque vai chegar uma hora que vocês sabem que está próximo e a gente não vai poder mais. Então, um beijo no coração, que Jesus abençoe grandemente e que todos aqueles que ainda tiverem dúvida da existência dele sejam inundados pela presença, graça e misericórdia, o favor dele na sua vida e que você mude da água para o vinho, porque ele faz esse milagre. Só ele faz. Gratidão.